Quando a gente fala sobre imperialismo, então, pessoal, nós temos que lembrar, obviamente, que esse imperialismo também é reconhecido como o neocolonialismo, como uma nova forma de se colonizar. Tá? Até porque, pessoal, existia uma outra e velha forma, o colonialismo lá do século XV. Porém, pessoal, essa nova, a formação então de grandes impérios das potências industriais, tá certo? Elas têm como principal objetivo, tá certo? Conquistar então novos mercados consumidores, para que eles possam então comprar e vender outros produtos, tá? Bem como eles queriam obter mão de obra barata. Aqui, pessoal, as grandes potências industriais, principalmente a Inglaterra, elas abominavam a questão da escravidão, não por uma questão humanitária, porque a pessoa não pode ser propriedade de outra, mas sim pela questão comercial. Por quê? Um escravo, como ele não ganha nada, logo ele não pode consumir nada. Tá? Uma pessoa que ganha um salário, mesmo mais baixo possível, ele ainda consegue comprar alguma coisa. Principalmente, né, trazendo para a nossa realidade, uma pessoa que não tem um grande poder aquisitivo, ela vai dividir, ela vai parcelar aquela compra em algum carnê ou no cartão de crédito ou alguma coisa. Mas ela consegue comprar, ela consegue comercializar. Tranquilo? Então, obviamente que é por isso que as grandes potências industriais fazem esse tipo de coisa. Incentivam, então, o salário, mesmo que seja baixo, em troca da escravidão. Tranquilo? Um outro objetivo também do imperialismo, também do neocolonialismo, é a questão aqui da matéria-prima, da obtenção de matéria-prima. Adentrando um novo território, eu posso então conquistar novas matérias-primas que o território dessa potência industrial não tem, ou que iria gerar ali um impacto, seja ele ambiental ou social, ou até mesmo econômico, muito grande dentro do país, né, dentro do território dessa potência industrial. Então é melhor explorar isso em uma outra região do que na minha própria. Tá certo? Regiões estas, pessoal, que serão então exploradas são a África e a Ásia. Nós teremos também a exploração da América, mas aí fica a cargo dos Estados Unidos. A África e a Ásia, elas são fortemente exploradas por países europeus, tá bom? Tranquilo? E aqui, obviamente, tá certo? Dentro dessas potências imperialistas, das quais nós podemos citar como exemplo, tem aqui então a França, tá certo? A Inglaterra, aliás, que já vinha, né, com esse processo industrial desde o século XVIII e agora vem ganhando força, tá? Vai aí acompanhada aí por outros países europeus, como por exemplo é o caso da França, da Bélgica, da Alemanha, da Itália, países ali na questão asiática, como é o Japão, por exemplo. Tá? O Japão ele vai se industrializar fortemente com a era Meiji, tá certo? E países também fora desse eixo, como é, por exemplo, os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos também irá promover a sua expansão comercial e industrial muito depois da Guerra de Secessão, quando o norte dos Estados Unidos consegue vencer essa guerra, tá? E impor ali o seu ideal industrial, o seu processo de industrialização. Bom? Tranquilo? Como a gente estava falando, existia um velho tipo de colonialismo ocorrido lá no século XV, principalmente pelos espanhóis e portugueses. Foi esse colonialismo, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil. Tá? O Brasil ele foi descoberto, entre aspas, tá certo? Através desse colonialismo, dentro ali de um contexto onde o mercantilismo era o capitalismo da época. Agora nós temos um outro tipo de contexto, que é o contexto da Revolução Industrial, tá? Onde onde o capitalismo ele está mudando, tá certo? Está indo para o capitalismo monopolista, por exemplo. Tá? Então há um incentivo muito forte da burguesia industrial, tá certo? Nesse novo tipo de colonialismo. Já no velho colonialismo, nós temos a burguesia
comercial, que visava basicamente a obtenção de ouro e de prata. Tá? Agora não. Agora esses caras, além, né, da questão ali industrial, eles querem o mercado consumidor, a matéria-prima e a mão de obra barata. A exploração, tá certo? Dos 3 M's, tá bom? Então isso gera uma corrida colonialista muito forte, ou uma corrida neocolonialista muito forte, que justifica essa expansão, tá certo? Através da missão civilizadora. Então os neocolonialistas, eles vão utilizar essa nova visão, ou eles vão justificar essa dominação de terras, dominação de territórios através de teorias racistas e etnocêntricas. Então a visão eurocentrista é muito forte nessa época. Então você coloca a civilização europeia como modelo padrão para toda a humanidade. Tá? Então todo mundo tem que ser igual o homem branco, europeu e etc, etc. Então essa missão civilizadora, ela é o fardo do homem branco. A missão civilizadora, ela visava, tá certo? Com que os brancos, o europeu, o estadunidense ou qualquer outro cara aí, né, partindo ali do pressuposto que ele seja branco, tá certo? Que ele consiga conduzir essas civilizações atrasadas, vamos dizer assim, ou bárbaras, que são as africanas, as asiáticas, os latino-americanos, até o modelo padrão de civilização. Obviamente que para isso ele precisa então superar diversos obstáculos, como é a ignorância, a superstição, o misticismo, a barbárie e etc, etc. Então aqui, pessoal, a Inglaterra e os Estados Unidos, tá? Como grande aí, como grande pessoas que irão levar essa humanidade até esse padrão de civilização, abandonando e excluindo totalmente que as populações africanas, asiáticas e latino-americanas também são civilizadas a seu modelo, a seu modo. Tirando essa visão preconceituosa, vamos dizer assim, ainda existia mais uma, tirando essa visão racista, teria mais uma, que era a justificativa através do darwinismo social. Aqui, como vocês bem devem saber, tá certo? Surgiu lá um cara chamado Charles Darwin, do qual ele explica a teoria da evolução das espécies através da seleção natural, onde os mais fortes, onde os mais bem adaptados sobrevivem. Tá? Então, seguindo essa mesma lógica, um cara chamado Spencer coloca isso na sociedade. O darwinismo social, ele fala basicamente a mesma coisa. Se as sociedades não se adaptarem a esse modelo industrial, elas estão fadadas à extinção. Então, logo, é de responsabilidade dos europeus, dos brancos, das potências industriais, fazerem com que as outras civilizações, as outras sociedades, também sejam industrializadas. Porém, aqui há uma troca, entre aspas. Enquanto o branco, o europeu, entrega para os não civilizados essa civilização, ele pede em troca aqueles 3 M's. A mão de obra barata, a matéria-prima e o mercado consumidor. É uma troca, tá certo? Entre aspas. Justamente para que eles pudessem, então, justificar a sua entrada nesses territórios. Tranquilo? Maravilha? Essa questão, pessoal, da missão civilizadora e etc, etc, ela até se faz presente aqui na América. Entretanto, todavia, quiçá, a teoria para justificar o imperialismo americano é outra. Ela vem através da doutrina Monroe. Dá uma olhada aqui, ó, que você vai conseguir compreender bastante. Através de uma frase: a América para os americanos. E eu posso entender essa frase de duas maneiras. A América para os americanos, americanos aqui no contexto onde todos os habitantes da América, aqueles que foram nascidos no continente americano, também são americanos. Eu sou americano, muito provável que você também seja americano, porque nasceu aqui na América. Tá? Então todo mundo é americano. Entretanto, todavia, geralmente quando a gente fala
americano, a gente associa a pessoa que nasceu nos Estados Unidos da América. Então, logo, agora pensa numa outra possibilidade da frase. A América para os estadunidenses. A América para os americanos. No caso aí, estadunidenses. Então aqui, pessoal, os Estados Unidos, ele entra com uma teoria muito forte, tá certo? Que é fazer com que os americanos, e principalmente os latino-americanos, do México ali para baixo, peguem ranço da Europa. Então aqui toda e qualquer influência europeia tem que ser igual recalque, tem que bater e voltar. Os europeus não podem adentrar a América, uma vez que eles já adentraram lá no século XV e fizeram a festa aqui. Exploraram tudo que tinha direito. Então agora os Estados Unidos se põem na frente e falam, ó, não, vamos isolar a América do contato europeu. E aí ele cria aquilo que fica conhecido como o seu quintal. Muita gente coloca, tá certo, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E bem, como qualquer quintal, você vai aproveitar dos benefícios que ele te traz. Então aqui, pessoal, os Estados Unidos ele não precisa invadir os países, ele precisa pedir com jeitinho, entre aspas. É por isso que existe a política do Big Stick, a política do fale mansinho, mas fale com um porrete na mão. Aqui, pessoal, os Estados Unidos ele pedia, entre aspas, para os países latino-americanos. Entretanto, todavia, quiçá, ele deixava muito claro qual era o seu poderio militar, qual era o seu poderio econômico e o que aconteceria se você, país latino-americano, não aceitasse as ordens ou as condições impostas pelos Estados Unidos. Então, ele não precisa invadir, ele não precisa guerrear, ele só precisa mostrar que ele é mais forte, tá certo? E as pessoas acabarão fazendo ali todo esse processo, ou aceitando todo esse processo, tá? Tranquilo? O que é o imperialismo norte-americano, tá certo? Aqui eu conheci professores que eles não tomavam Coca-Cola porque eles colocavam a Coca-Cola como a água suja do imperialismo norte-americano, tá? Quase uma visão totalmente radical, tá certo? Dessa teoria aqui toda, tá? Outra questão, pessoal, e aí agora já voltando para a Europa de novo, ocorreu então a partilha da África. No ano então de 1888-1885, as grandes potências industrializadas elas se reuniram nessa conferência de Berlim justamente para que elas pudessem promover a partilha do território africano, tá? Para que, obviamente, eles pudessem obter aqueles 3 M's, tá certo? E aqui, pessoal, quanto mais industrializado é o país, mais território ele tem que ter. Porque quanto mais industrializado, mais necessidade industrial ele terá, mais necessidade de mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Então, quando você pega o mapa da divisão africana, que foi feita sem levar em consideração as diversas tribos e sociedades africanas, sem levar a diversidade cultural africana a cargo, certo? Os caras dividem lá e pronto, e acabou. Quando você pega esse mapa, você vai perceber que as nações mais industrializadas, elas possuem mais territórios. E as civilizações e as potências menos industrializadas têm menos territórios. Ou, que trocando em miúdos, a França e a Inglaterra vão ter vários territórios na África, por exemplo, e a Bélgica ou a Itália terão pouquíssimos territórios, tá? Porque são menos industrializadas que as demais, tá? Tranquilo? Bom, aqui nós também podemos colocar, tá certo, que grande parte da riqueza africana vai então para a mão dos europeus. Tá? Através desse processo de imperialismo, através do processo de industrialização. Porém, pessoal, muita gente acaba se enganando, vamos dizer assim, quando acham que a África ou a Ásia não resistem ou não resistiram a esse processo de neocolonialismo, a esse processo de imperialismo. E sim, houve aqui a resistência. As regiões africanas e asiáticas
promoveram então uma série de revoltas nesse exato momento. Revoltas estas contra o imperialismo, tá certo? Revoltas estas como, por exemplo, foi a Guerra dos Boeres, a Revolta dos Cipaios ou a Guerra do Ópio. Existem outras? Sim, existem, mas vamos destacar estas aqui. Tá certo? Nós estamos falando então, por exemplo, da Guerra dos Boeres, ocorrida então entre os anos de 1808 a 1902, tá certo? Esses boeres vão lutar aqui contra esses ingleses, tá? Justamente por conta dessa dominação e por conta que os ingleses aqui queriam os territórios, tá certo? Onde encontravam-se as mais ricas minas, tanto de diamante quanto de ouro e ferro, tá? Então são regiões onde há aqui uma abundância desses metais, tá certo? E a Guerra dos Boeres, ela tem duas fases, ou melhor dizendo, duas guerras, tá certo? Entre 1880 a 1881 e depois entre os anos de 1889 até o ano de 1902. Por mais que os boeres aqui tenham ganhado algumas batalhas, principalmente no início, eles acabam perdendo, tá certo? A guerra para os ingleses, até porque os ingleses possuem uma força econômica e militar muito maior do que a dos sul-africanos da época ali, tá? Tranquilo? Uma outra revolta que ocorrerá no ano de 1857, pessoal, ela acontece na Índia, que é a Revolta dos Cipaios. A Revolta dos Cipaios, pessoal, ela tem aqui como causa, tá certo? Sua causa principal, obviamente, a ocupação da Inglaterra, porém, você tem aqui a tentativa de converter esses indianos, que em sua grande maioria são hindus ou muçulmanos, convertê-los em cristãos, tá? Então, essa visão, aí você tem uma proximidade, tá certo? Com o velho colonialismo. Tá? Aquele colonialismo lá do século XV, que os caras também tentaram não, né? Eles conseguiram promover a difusão do catolicismo, do cristianismo aqui na América. E os ingleses estão fazendo a mesma coisa, tá certo? Com os indianos. Aí você fala, tá, professor, mas o que vai mudar se eu troco a cultura dos caras? Muda tudo. Por exemplo, se a gente for pegar o nosso caso, se nós, né, um país onde a maioria é cristã, nós temos algumas datas do nosso calendário que são datas cristãs, como é, por exemplo, o Carnaval, a Páscoa, o 12 de outubro ou o Natal. Tá? E aí, se algum país de religião muçulmana, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra religião, invadir o nosso e dominar o nosso território e acabar colocando a sua cultura, adeus essas datas que eu mencionei. Tá? Nós estaríamos passando, por exemplo, pelo Ramadã, tá? Se fosse uma dominação muçulmana. Tá? Então nós estaríamos jejuando aí do começo ao fim do dia, do nascer ao pôr do sol, rezando 5 vezes por dia, as mulheres tendo que usar os véus, aí são 9 tipos de véu, vai saber qual véu que ela ia ter que usar. Tá? Então você teria toda uma outra questão, todo um outro comportamento social. Tá? Então por isso que é importante você, ao invadir um território, você implementar a sua cultura, a sua religião, porque automaticamente você vai mudar a cultura daquele povo. Tranquilo? Maravilha? Obviamente aqui, pessoal, obviamente que, de novo, tá certo? A Inglaterra irá vencer esse conflito, né, devido ao seu poderio bélico e econômico. Tá? E, por fim, e não menos importante, você vai encontrar ali a Guerra do Ópio. Tá? A Guerra do Ópio é um período unificado, porque ela também é separada em duas guerras, tá certo? Mas um período unificado entre 1839 até 1860, tá? Você terá duas guerras do ópio ali, tá? E aí o que acontece? O ópio, pessoal, é uma droga altamente viciante, tá certo? E
os chineses aqui, obviamente, tá certo? Não queriam esse tipo de mercadoria e nenhuma outra mercadoria inglesa em seu território. Então, por isso que eles boicotam a Inglaterra, eles impedem a Inglaterra de adentrar. É óbvio também, pessoal, que a Inglaterra dá o seu jeitinho de vender essa droga, né? Ou representantes ingleses ali, né? Meio camuflados, meio tal, começam a vender esse tipo de droga ilícita no mercado chinês. E para fazer um paralelo, tá certo? O ópio aqui, pessoal, ele é altamente viciante, assim como o crack, por exemplo. E aí, infelizmente, quando a pessoa adentra esse mundo, o objetivo dela agora é a próxima dose, é o próximo barato. Então, e é óbvio que vai ficando cada vez mais viciante aquilo, e você vai perdendo o controle da sua vida. Então, agora tudo que você passa a fazer é em busca desse próximo barato, é em busca desse próximo, dessa próxima carreira, ou baforada, ou o que for, tá certo? E você acaba deixando de trabalhar, deixando de produzir. A mesma coisa que acontece com os chineses, tá? Então eles ficam altamente viciados, param então de produzir, a economia chinesa também vai começar a degringolar, tá certo? Porém, pessoal, quando a guerra toda é declarada, vamos dizer assim, quando a China proíbe e manda queimar uma série aí, né, de um carregamento inteiro, tá certo? De produtos ingleses, tá certo? E isso, obviamente, vai despertar ali a ira dos ingleses, tá certo? Declarando, então, guerra contra os chineses. Novamente, tá certo? A Inglaterra, ela sai vitoriosa, e muito vitoriosa, tá certo? Até porque, através do Tratado de Nanquim, ela consegue aqui que portos da região de Hong Kong e Xangai fiquem abertos, tá? Para que os seus produtos possam para que os seus produtos possam, então, transitar livremente em território chinês, tá certo? É óbvio, pessoal, que esse imperialismo também vai gerar, como consequência, um aumento da rivalidade entre essas potências industriais. Tá? Um forte sentimento nacionalista irá surgir dentro dessas civilizações, dentro dessas sociedades, dentro dessas potências industriais, o que vai levar futuramente aquilo que a gente conhece como a Grande Guerra, ou também chamada de Primeira Guerra Mundial. Tá? Esse acirramento, né, dessas potências, essa concorrência entre esses industriais chegará a um nível tamanho que a questão agora é partir pro quebra-pau. É partir pro soco na cara, pro dedo no olho, do chute na canela, o cotonete molhado, xingamento de mãe, aperto de mamilo, tá certo? Cotovelada na cara, joelhada na barriga, e etc, etc. Tá? Então, sai como essa consequência, né? Sai como essa consequência triste, vamos dizer assim, a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, todavia, quiçá, tá certo? Você tem um forte avanço aí em setores industriais, em setores econômicos, tá certo? Devido também a essa muito mais à Segunda Revolução Industrial, tá certo? Do que propriamente ao imperialismo. Certo? Tranquilo? Maravilha? Tudo certo, nada resolvido? Valeu então!